time. I found you just in time. For love came just in time. You found me just in time. And changed my lonely life that long. Bom, deixa eu apresentar. Zé Márcio Camargo é professor da PUC, doutor em economia pelo MIT e um dos maiores especialistas no Brasil em economia do trabalho, e ele está aí super à frente dos estudos sobre reforma da Previdência, reforma trabalhista e pobreza e desigualdade. Zé Márcio, obrigada por ter vindo aqui. Bom, boa noite. Eu quero agradecer o convite para participar desse evento aqui. É um enorme prazer estar aqui. Como ela disse, sou professor da PUC, sou economista da Opus, que é uma gestora de recursos aí no Rio de Janeiro. E realmente tenho feito um trabalho aí cansativo, mas interessante, de discutir previdência, reforma trabalhista, teto do gasto, essa bobajada que está tudo aí, tá certo? Eu vou apresentar uma semana alguma coisa que vou tentar ficar aí no meu tempinho aí de 15 minutos, tá certo? Mas eu vou apresentar um conjunto de slides. Uma parte do que está aqui, a Juliana já falou. Uma outra parte do que eu ia falar, ela falou também, porque ela foi minha aluna, aprendeu direito, então, tá certo? Tem muito jeito. Então, mas tem uma outra parte que eu acho que vale a pena, tá certo? Eu vou começar apresentando 2 slides, só para colocar todo mundo na mesma página. O que significa isso? Um pouco para dizer o que é, em que país que nós vivemos. Com 2 slides, eu acho que eu vou conseguir mostrar para vocês em que país que a gente vive, tá certo? Então, vamos começar lá. Esse slide aqui, esse primeiro slide aqui, está mostrando a distribuição, como é a distribuição de renda no Brasil. Eu não quero que vocês fiquem olhando muito para os números, não, tá certo? Eu quero que vocês olhem o seguinte: pega a distribuição do rendimento do trabalho. Olha onde é que está os 50%. R$ 1.200 por mês. Isso significa o seguinte: quem ganha um pouquinho mais do que o salário mínimo é R$ 1.000 por mês, quem ganha um pouquinho mais do que o salário mínimo está entre os 50% mais ricos do país. Tá? Vamos deixar bem claro isso. Isso significa o seguinte, olha aqui, ó, os 20% mais pobres ganham R$ 800 por mês. Não é muita gente que nós conhecemos na vida que ganha R$ 800 por mês. Muito provavelmente, entre nós todos aqui, não deve ter ninguém que conhece um pobre brasileiro. Só para deixar claro o que eu quero chamar a atenção de colocar na mesma página, tá certo? Nós, aqui nessa sala, certamente, tá certo, conhecemos pessoas que estão entre os 5% mais ricos, na melhor das hipóteses. Tá? Então, vamos deixar isso bem claro. Vamos tentar entender o que é o Brasil. O Brasil ainda é um país extremamente pobre. Então, quando a gente está falando em desigualdade, em privilégio e tal, a gente está falando de nós mesmos. Tá? Esse é um primeiro ponto importante que eu quero que é importante chamar a atenção. O segundo ponto que eu quero chamar a atenção para colocar na mesma página, tá certo? Todo mundo, é o seguinte, isso tem a ver com o que a gente vai falar depois sobre a reforma da Previdência. Isso aqui é o seguinte, isso aqui no eixo horizontal, está a idade das pessoas. Tá certo? Aqui no eixo vertical está a probabilidade dessa pessoa viver numa família pobre. Tá certo? Então, se vocês olharem bem o gráfico ali, o que o gráfico está dizendo é o seguinte: a probabilidade de uma criança viver numa família pobre no Brasil é 9 vezes maior do que a probabilidade de um idoso viver numa família pobre. Eu vou repetir porque eu acho que esse dado é fundamental, tá certo? A probabilidade de uma criança viver numa família pobre no Brasil é 9 vezes maior do que a probabilidade de um idoso viver numa família pobre no Brasil. Quase 30%, 27% das crianças brasileiras vivem em famílias pobres. Família pobre é uma família que ganha $1 por dia.
Família pobre é uma família que ganha $1 por dia. 27% das crianças brasileiras vivem em famílias deste tipo. Tá certo? Só 3% dos idosos vivem em famílias desse tipo. Esse é o Brasil que nós temos. Foi o Brasil que nós criamos. Tá? Então, eu queria só colocar todo mundo na mesma página. Essa é a página do Brasil que a gente vive. Tá certo? Bom, dado isso aqui, o segundo ponto importante é falar um pouco sobre poupança, esse negócio de previdência, essa coisa chata, tá certo? Mas que nós vamos ver que eu acho que é super... Isso aqui já está mostrando que deve ter alguma coisa a ver com previdência. Esse gráfico aqui já está dando uma indução, eu coloquei ele aqui exatamente para mostrar isso. Olha, isso deve ter alguma coisa a ver com essa coisa chamada previdência social. Tá? Nós vamos ver que tem. Tá certo? Mas antes de chegar lá, tá certo? Vale a pena a gente pensar um pouco o seguinte: por que as pessoas poupam? Você pensar bem, poupança é a coisa mais chata do mundo. Poupar, cara, bom é consumir. Esse negócio de poupar, pelo amor de Deus, é chato pra caramba. Poupar é um negócio que você só poupa porque você tem medo. As pessoas que não têm medo não poupam. Você tem medo de um acidente, tá certo? Você gastar dinheiro para resolver o problema. Você tem medo de ficar doente. Aí você fica doente, aí você precisa de ir para o hospital, vai gastar dinheiro, você não quer ficar na enfermaria. Então, sabe, não, vou poupar, porque se eu ficar doente, eu vou para o hospital, vou pagar lá um quarto melhor, tá certo? E para, na velhice, poder manter mais ou menos o padrão de vida que você tinha antes, tá certo? Novamente, medo. Você só poupa porque você tem medo. Porque bom mesmo, prazer mesmo é consumir. Exceto aquelas pessoas que gostam de guardar dinheiro debaixo do colchão para pegar o dinheiro todo dia lá e falar, ô, meu dinheirinho, tá certo? Mas são poucas pessoas. Em geral, as pessoas normais não são assim, tá certo? Então é o seguinte, olha aqui, ó. Se você tem saúde de graça, se você tem previdência boa, você não poupa. E por incrível que pareça, esse é o Brasil. Tá certo? Nós vamos tentar mostrar para vocês aqui. Isso é o Brasil. A gente acha que o Brasil tem uma saúde horrorosa, esse negócio do SUS é um horror, tá certo? A Previdência brasileira é um horror, todo mundo ganha muito pouco. Mas presta atenção, nós estamos falando deste país aqui, ó. Nós não estamos falando do país em que nós vivemos. É por isso que eu mostrei esse gráfico aqui no começo. Nós estamos falando, olha aqui, ó, deste país aqui, ó, que são os 10%, 5% mais ricos da população, que é o país que a gente vive. Tá certo? Nós não estamos falando daquele país ali de baixo, onde o cara que ganha R$ 1.200 está entre os 50% mais ricos. Não é esse país que a gente está falando. Tá certo? Então, vamos continuar. O Juliano já falou, isso aqui é a expectativa de vida aos 65 anos de idade. Se você olhar aqui, isso aqui é hoje, tá certo? Aos 65 anos de idade, a pessoa, em 2015, vive mais 18,4 anos em média. Ou seja, aos 65 anos de idade, o cara vai chegar, em média, tá certo? Aos 83 anos. Em média, nós vamos chegar aos 100. Tá certo? Não tem a menor dúvida. Nós aqui nessa sala, exceto por algum acidente, algum problema e tal, mas do ponto de vista de longevidade, nós aqui nessa sala todos vamos chegar aos 100. Tá certo? Então é o seguinte, isso significa o seguinte, se a idade mínima para se aposentar for de 65 anos de idade, tá certo? As pessoas vão viver ainda 18,4 anos hoje. Se vocês olharem a curva está aumentando. Olha aqui, ó. Lá em 1988, tá certo? Era 12 anos a mais. Agora já são 18. 50% a mais. São 6 anos. Parece pouquinho, né? Pô, só 6 anos? Não, mas ó, 50% a mais do que em 1988. Ou seja, a longevidade está crescendo a uma rapidez espetacular neste país.
tá certo? Então, as pessoas vão ficar mais velhas. Não tem jeito, tá certo? Esse é um primeiro ponto importante. Só para vocês terem uma ideia, como disse a Juliana, é o seguinte, olha aqui, ó, a expectativa de vida aos 65 anos, ela no sul do Brasil, que é a mais alta, ela é 1 ano e meio maior do que no Nordeste. 1 ano e meio. Só. Porque a razão pela qual a expectativa de vida no Nordeste é mais baixa do que no Sul é que a taxa de mortalidade infantil no Nordeste é muito alta e porque a violência na adolescência é muito mais alta. Então, isso não tem nada a ver com a aposentadoria. Isso não tem nada a ver com a velhice. Esses caras não vão se aposentar nunca mesmo, eles vão morrer. Tá certo? Então, não é por aí. O que interessa, do ponto de vista de velhice, é esse dado aqui. Tá certo? Então, é o seguinte, olha aqui, ó, a gente tem que viver num país que a expectativa, lá em 2060, é que, aos 65 anos, as pessoas vivam, em média, mais 21 anos. E vai continuar aumentando. Tem cientista que acha que, eventualmente, a gente vai ser imortal. Tá certo? Tem cientista que acha que estamos muito próximos de ser imortal. Tá certo? Cientistas importantes, cientistas que ganharam o Nobel. Tá certo? Então, é isso. Isso a gente vai ter que conviver com isso ao longo do tempo. Aqui é o seguinte, o Brasil hoje é um país jovem. O Brasil é esse cara aqui, ó. O Brasil é esse cara aqui. Aqui é a China, Chile, Coreia, tá? E esse aqui é o Japão. Isso aqui é o que a gente chama de razão de dependência. O que é razão de dependência? É a quantidade de pessoas que não trabalham, aposentados, pessoas com mais de 65 anos, que já estão aposentados, sobre a quantidade de pessoas que estão em idade de trabalhar, pessoas entre 15 e 65 anos. Essa é a razão de dependência. Você vê que o Brasil, olha aqui, tem a razão de dependência pequenininha. Tem muito pouca gente com mais de 65 anos em relação ao número de pessoas que estão em idade de trabalhar. Tá certo? Então, você tem poucos países que são mais jovens que o Brasil. África do Sul, Índia, Indonésia e Arábia Saudita. As companhias não são muito boas, mas não importa. Tá certo? Para isso aqui, a gente ainda bem, quer dizer, a gente é jovem. Tá certo? Daqui a 20 anos, o Brasil vai estar aqui, ó. Esses são os países que vão ter razão de dependência maiores do que o Brasil. Esses são os países que vão ter razão de dependência menores que o Brasil. Ou seja, daqui a 20 anos, o Brasil vai ser um país muito velho. Muito. Comparado com os outros países do mundo. Certo? O Brasil vai ser aquela bolinha amarela lá. Certo? Todo esse resto aqui, ó. Olha o Japão. O Japão vai estar aqui, na razão de dependência, daqui a 20 anos. O Brasil vai estar aqui. A Itália. Tá certo? Agora, olha aqui. Olha esses caras todos aqui. Esses caras todos aqui, se vocês olharem nesse gráfico aqui, tá certo? Aqueles caras todos estavam para cá, eram mais velhos que o Brasil. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui é o seguinte, a taxa de natalidade no Brasil caiu muito rapidamente a partir dos anos 60. E a longevidade aumentou barbaramente. O Brasil estava em 70º, 73º lugar em taxa, em longevidade, há 30 anos atrás. Hoje é o 52. Nós caminhamos, assim, 120 e poucas posições em termos de longevidade comparado com outros países do mundo. Alguma coisa aconteceu nesse país. É inacreditável. A hora que você olha os dados, você fala, que é isso? Como é que pode um país que a gente acha que tem uma saúde péssima, um país que a gente acha que o sistema de saúde público é um horror, o SUS não serve para nada,
os caras estão vivendo mais. Provavelmente é porque o SUS não é tão ruim assim. Tá certo? O SUS deve ser ruim para a gente, e é mesmo. Mas para aquele cara que está lá embaixo na distribuição de renda, deve funcionar bem para caramba. E é por isso que ele está sobrevivendo. Tá certo? Então, esse é um ponto importante. Acho que a gente tem que ter claro isso para poder entender a política pública. Então, esse é um ponto importante. Quer dizer, o que está acontecendo aqui é o seguinte: o Brasil teve uma taxa de... A queda na taxa de natalidade tem muito a ver com a urbanização. O Brasil é um país que teve um dos processos de urbanização mais caóticos do mundo, em que 30 anos nós invertemos a porcentagem de pessoas vivendo no setor urbano. Em 1950, a gente tinha 20% vivendo no setor urbano e 80% vivendo no setor rural. Em 1980, era exatamente o inverso. Nenhum país fez isso no mundo. Nenhum. Tá certo? Em geral, o processo de urbanização demora décadas. Só para vocês terem uma ideia, olha aqui, ó, o próximo gráfico aqui. Isso aqui é o seguinte: o tempo que os países levaram para dobrar a razão de dependência, de 7% para 14%. O Brasil tem 9%, ou 10% de razão de dependência. Tá certo? Isso aqui é o tempo que os países levaram para dobrar de 7% para 14% a razão de dependência. A França levou 115 anos. A Suécia, 85. A Austrália, 73. O Brasil está aqui, ó. 21 anos vai levar. 21. Para dobrar de 7% para 14% a razão de dependência. A gente vai estar envelhecendo muito rápido. Muito rápido. E o problema é o seguinte: o nosso V0 é muito ruim. Isso aqui mostra a porcentagem quantos por cento do PIB o país gasta com previdência social. O Brasil gasta 14% do PIB com previdência social. Se vocês olharem aqui, isso aqui é a razão de dependência aqui embaixo. Tá certo? Aqui tem quanto que a gente gasta com previdência social como proporção do PIB. Olha onde é que está o Brasil. Olha onde é que estão os outros países. Cada bolinha dessa é um país. Então, o Brasil está aqui, ó. Um país que tem a mesma razão de dependência do Brasil, em média, gasta esta quantidade aqui do PIB com previdência social. O Brasil gasta 14, esse cara aqui gasta 4,5. O nosso ponto inicial é uma catástrofe. Esse é o problema. Países que gastam esta quantidade de dinheiro aqui com proporção do PIB, com previdência social, têm esta razão de dependência em média, não está nem no meu gráfico. Algo parecido com 30% de razão de dependência. Nós temos 11%. Quando a gente tiver 30%, a gente vai gastar tudo com previdência social se não tiver uma reforma. Então, esse é um ponto, por que a gente precisa de reforma da previdência social. Tá certo? Nós vamos mostrar isso de outra forma ali na frente. Quais são os... Por que a previdência social brasileira é tão cara? Tá certo? A previdência social brasileira é tão cara porque ela é extremamente benevolente, generosa. Todo mundo aqui nessa sala vai falar: pô, o Zé Márcio realmente é um idiota, não sabe nada. É claro que ela não é generosa, é claro que ela é muito ruim. Os valores das aposentadorias são péssimos. Presta atenção, eu mostrei lá no primeiro gráfico que país que a gente vive. Vamos olhar lá, não vamos olhar no nosso país é outro. Mas vamos lá, vou pegar cada um desses negócios aqui. Só 12 países do mundo não têm aposentadoria por idade mínima. Só tem aposentadoria por tempo de contribuição. O Brasil é um deles. Mas os nossos companheiros são Equador, Iraque, Irã, Síria, Arábia Saudita, Iêmen, Argélia, Itália, Egito, Bahrein, Hungria e Sérvia. Estamos novamente bem acompanhados. Muito bem acompanhados, fala a verdade. Se você tirar a Itália dali, que é um outlier, o Brasil está lá, junto com Sérvia, Equador, Iraque, tá certo? E assim por diante. Tá certo? 51% dos aposentados por tempo de contribuição em 2015 recebiam um benefício antes de 54 anos de idade.
Eu mostrei ali o seguinte, com 65 o cara vive 18 anos. Com 54, eu não tenho o número aqui, tá certo? Mas ele vai viver mais de 30. Olha, se o cara se aposenta com 54 anos, contribuiu com 30 anos, que seja 30% do salário, tá certo? E vai viver mais 30 anos ganhando o salário integral, dançou, cara. Não vai dar. Não vai conseguir. Não vai pagar, tá certo? A população rural acima de 55 anos, a idade de aposentadoria rural é por idade. 55 anos mulher e 60 anos homem. Tá certo? A população rural com mais de 65 anos é de 6,2 milhões de pessoas. O Brasil tem 9,6 milhões de aposentados rurais. Esse é um ponto importante. Nós temos 50% mais pessoas aposentados rurais do que pessoas vivendo no campo com possibilidade de se aposentar. Tem alguma coisa errada com esse número. Ou será que não? Talvez não, né? Mas não importa. O Brasil tem, além de tudo, o Brasil tem uma aposentadoria extremamente cara. O Brasil tem a segunda maior aposentadoria, mais cara aposentadoria do mundo. A gente contribui com 30% do salário todos os meses para o INSS. Tá certo? Isso é um absurdo. Pensa bem, né? Você é jovem, bonito, interessante, ágil, aí você está contribuindo com 30% do salário para o INSS. Que maluquice, isso é uma loucura. Isso é uma poupança inacreditável. Você está falando que o brasileiro poupa pouco? O brasileiro poupa uma enormidade. 30% do salário todo mês para a Previdência é uma barbaridade de dinheiro. Esse é o problema. Como é que você vai poupar mais? Além dos 30%, você quer que eu poupe mais ainda? Está de brincadeira, pô. Não dá para poupar mais. Tá certo? Então, você tem a aposentadoria mais cara. Sabe quem é a mais cara? Só tem um país que tem aposentadoria mais cara que o Brasil, que tem uma contribuição maior do que o Brasil para a Previdência Social. Só um. Quem é? Já falamos dele aqui. Itália. É uma daquelas exceções lá em cima. É esse cara aqui, ó. Tá certo? Tem os mesmos problemas que a gente. Vamos continuar. 67% dos países... Não importa. Aqui. O Brasil tem uma taxa de reposição. O que é taxa de reposição? A taxa de reposição é o valor da aposentadoria comparado sobre o salário que o cara recebia quando ele se aposentou. Então, eu me aposento ganhando 20 mil reais, suponha que no meu trabalho eu estou ganhando 20 mil reais, aposento ganhando 5 mil reais, que é o máximo que você pode ganhar na aposentadoria, então 5 sobre 20 dá 1/4. Então, a taxa de reposição é 25%, tá certo? Então, vamos lá. O Brasil tem uma taxa de reposição de salário de mais de 85,4%. Ou seja, em média, quando as pessoas se aposentam no Brasil, elas recebem 85,4% do seu salário da ativa. Sendo que, para os pobres, tá certo? É 104%. O cara, quando se aposenta, ele ganha mais do que quando ele está trabalhando. Ou seja, isso significa o seguinte, além de você poupar 30% do seu salário a vida inteira, quando você se aposenta, se você é pobre, você ganha bem. Se você é rico, dançou. Tá certo? Esse é o problema. Então é o seguinte, infelizmente, tá certo? Em parte, uma reforma da Previdência vai ter que resolver o problema de que os pobres ganham muito quando estão aposentados. Muito entre aspas, porque o Brasil é um país pobre. Mas a taxa de reposição é muito alta. Não existe isso. Nenhum país do mundo a pessoa ganha mais quando aposentado do que quando ele está na ativa. Mas esse no Brasil é assim. Tá certo? Já passou isso aí. Bom, além disso, você tem um problema complicado de privilégios. Essa parte aqui de cima, daqui para cima, é a aposentadoria dos trabalhadores do setor privado da economia. A aposentadoria por idade é o salário mínimo, R$ 951,
o sistema o INSS, em média, a aposentadoria paga R$ 1.240. O tempo de contribuição, em média, é R$ 1.900. Não se esqueçam, isso é no Brasil, não é no nosso mundo. Tá? Pode parecer pouco dinheiro, mas não é. E o teto é R$ 5.500. Essa parte aqui de baixo é o poder público, são os aposentados do setor público. Um aposentado do setor público do Poder Executivo ganha, em média, R$ 7.500. Os militares ganham, em média, R$ 9.500. O Ministério Público, R$ 18.000. O Judiciário, R$ 26.000. E um servidor público legislativo ganha R$ 28.500. Ou seja, é claro que esses caras vão ter que dançar. Tá certo? É claro que esses caras vão ter que dançar. Não, vão dançar. Na reforma, eles vão dançar. Então, é o seguinte... não vai ter jeito. Esses caras vão ter que perder. Mas, atenção, eles são pouca gente. Eles são pouca gente. Eles ganham muito dinheiro, mas, na hora que você soma tudo que eles ganham, é uma parte pequena do déficit, infelizmente, porque se você pudesse só resolver o problema tirando o privilégio desses caras, seria muito mais fácil. Pô. Mas não dá. É pouca gente pra caramba. Pouca gente em relação ao Brasil. Por exemplo, o Brasil tem 1 milhão de aposentados no setor público. Tá certo? 1 milhão de aposentados num país que tem 200 milhões de habitantes. Complicado. Entendeu? Quer dizer, um país que tem 11% de idosos, tem 1 milhão de aposentados no setor público, os outros 12 milhões de pessoas, tá certo, de aposentados, é 10 vezes mais esse cara. Então, o cara, ele ganha bastante, mas não é suficiente. Não adianta só atacar esse cara. Eu quero só reforçar o ponto de como esses caras são privilegiados. Nos últimos 10 anos, entre 15 anos, entre 2001 e 2015, o déficit do sistema de aposentadoria do setor público foi 1.292 bilhões de reais. É aquela barra grande lá, aquela azul, porque é essa aqui. Tá certo? Só para vocês terem uma ideia do que significa, isso é o déficit, tá, do sistema de aposentadoria do setor público. Só para vocês terem uma ideia do que isso significa, isso é 50% a mais do que tudo que nós gastamos, que o governo federal gastou com educação nesse mesmo período. Não é à toa, não é à toa. Bom, além disso, o déficit do sistema do INSS, tá certo? 939 bilhões de reais. É 30% a mais do que tudo que nós gastamos com educação nesse mesmo período. Isso é o Brasil. Esse é o Brasil. Isso é o Brasil. Tá certo? Atenção. Essa parte aqui, todo esse déficit aqui foi apropriado pelos 10% mais ricos da população. Somos nós. São os funcionários públicos, etc. Os mais pobres estão aqui, ó. Bolsa Família. Bolsa Família, a total de dinheiro transferido via Bolsa Família são 260 milhões de reais. Pode comparar, faz a comparação na cabeça, não é muito difícil. Será de concordar que está fácil fazer essa comparação, não precisa saber fazer conta. É só mudar, tá certo? Esses caras aqui vão para os 20% mais pobres. 97% desse dinheiro vai para os 20% mais pobres. Então, o ponto é o seguinte, esse país, os programas públicos de transferência de renda, na verdade, são programas de pobre para rico. E não o contrário. Não é à toa que nós vimos lá no nosso segundo slide que a probabilidade de uma criança ser pobre, viver numa família pobre, é 9 vezes maior do que a probabilidade de um idoso viver numa família pobre. Certo? Na verdade, aquele gráfico lá mostra uma coisa espantosa. Ele mostra o seguinte, que as pessoas são pobres até ficarem adultas e, quando elas se aposentam, elas deixam de ser pobres. O Brasil resolveu investir nos seus idosos. É isso. Esse é o ponto. O Brasil
decidiu, nós decidimos, porque fomos nós que fizemos isso, tá certo? Nós decidimos investir nos nossos idosos, tá certo? E as crianças, não posso fazer nada, certo? Aqui, eu estou acabando, aqui é o seguinte, aqui é o efeito sobre o orçamento público, tá certo? A barrinha azul é o superávit primário do setor público, tá certo? De 2001 até 2016. Se vocês olharem aqui nesse gráfico, não precisa de olhar direito os números, não. Só, se vocês olharem nesse gráfico, vocês estão dizendo assim, olha aqui, ó, todos os anos o governo fez superávit primário positivo, gastou menos do que arrecadou. Todos os anos, de 2001 até 2015, o governo brasileiro gastou menos do que arrecadou de imposto. É a barrinha azul. Tá certo? A barrinha verde é o déficit da Previdência Rural. Todos os anos nós tivemos déficits acima de 1% do PIB na Previdência Rural. Tá certo? A barrinha escura é o déficit da Previdência Urbana. Todos os anos nós tivemos déficit da Previdência Urbana. E a barrinha laranja é servidores públicos. Ou seja, o que está mostrando esse gráfico? Esse gráfico está mostrando o seguinte, olha aqui, ó, o país faz um esforço enorme de poupança durante décadas e pega esse dinheiro e entrega para os idosos. Certo? Então, a gente está fazendo um esforço enorme de poupança. Olha aqui, ó, nós chegamos a fazer superávit primário de 6% do PIB. Eu não conheço nenhum país do mundo que tenha feito superávit primário fora a Previdência, que tenha feito superávit primário durante tanto tempo. Tá certo? Não conheço. Extremamente difícil. Mas a gente faz o superávit primário e gasta com Previdência, com déficit da Previdência. É uma decisão da sociedade. Tem jeito. Essa é uma decisão da sociedade. É a decisão que nós tomamos. Fomos nós que fizemos isso. Então, é o seguinte, olha aqui, ó. Finalmente, isso aqui é como é que é distribuído o gasto social no Brasil. Isso aqui é Previdência e assistência social. Isso aqui é educação. Você vê que pode comparar com a prioridade que a gente dá às nossas crianças. Certo? Esta é a prioridade que a gente dá às nossas crianças. Bom, dado isso aí, é fácil entender por que o Brasil cresce pouco. Porque nós resolvemos investir nos nossos idosos em vez de investir nas nossas crianças. Como disse a Juliana, só tem uma forma de crescer. Certo? Para você crescer, você precisa sacrificar consumo presente, transformar esse sacrifício em capacidade produtiva para produzir mais e consumir mais no futuro. Não tem outro jeito, certo? Tem 3 formas de você sacrificar consumo presente. A primeira forma é via poupança financeira. Você pega o seu dinheiro no final do mês e guarda no banco. Você só vai fazer isso se você tiver medo de ficar doente, se você tiver medo de algum acidente, ou se você tiver medo de na velhice não ter direito para dinheiro para se sustentar. Esse medo de na velhice não ter dinheiro para se sustentar não é o caso neste país. Pode ser o caso no nosso país, mas naquele país que a gente viu aqui, não é. Tá certo? Então, a taxa de poupança, este tipo de poupança é baixa. O país poupa 15% do PIB. 15% do PIB é uma poupança negativa, do ponto de vista de poupança líquida, porque só de reposição de capital, certo, que foi desgastado no processo produtivo ao longo do ano, você vai gastar 12% do PIB. Então, sobrou 3. O déficit público é 10, está faltando 7. Então, tem jeito, certo? Não vai ter investimento, vai ser difícil crescer. O segundo tipo de sacrifício de consumo presente que a gente pode fazer e aumentar o consumo futuro é investir em capital humano. Colocar os filhos na escola, certo?
isso é um sacrifício de consumo no presente. Por quê? Porque se eu pegar meu filho com 10 anos de idade e colocar no mercado de trabalho, ele vai ganhar, sei lá, R$50, 60, 100, 1.000, 2.000, não sei. Mas é algum dinheiro. Certo? Eu tenho uma pesquisa lá da década de 80, 90, que mostra o seguinte: naquela época, agora é um pouquinho melhor, mas naquela época, uma criança de uma família pobre, tá certo, poderia contribuir com até 30% da renda per capita familiar. Eu me fiz a seguinte pergunta: se meu filho pudesse contribuir com 30% da renda per capita da minha família, eu iria colocar meu filho na escola? Não! Eu ia colocar meu filho para trabalhar. Isso é um problema do ponto de vista da desigualdade. Tá certo? Problema grave. Quem está preocupado com desigualdade, pensa nisso. Porque o problema é o seguinte, cara: o custo de oportunidade para um pobre colocar o filho na escola é muito maior do que o custo de oportunidade para o rico. O meu filho vai ganhar no mercado, meu filho vai ganhar no mercado, agora não tem mais filho dessa idade, mas meu filho com 10 anos, ele ia ganhar no mercado de trabalho 0,1% da minha renda. Não vale a pena colocar meu filho para trabalhar, deixa ele estudando. Mas para a família que pode ser 30% da renda, é muito sacrifício. Certo? Então, é complicado. Sendo que esta complicação é maior porque famílias mais ricas, em geral, têm mais capital humano acumulado nos pais. E as pesquisas mostram que famílias cujos pais têm muito capital humano acumulado, os filhos têm um desempenho muito melhor na escola do que famílias cujos pais têm pouco capital humano acumulado. O presidente da França, o ex-presidente da França, François Hollande, certo? Ele tinha uma proposta, vocês podem achar que é uma maluquice, mas esses caras de vez em quando pensam maluquices, tá certo? Pessoas que estão muito preocupadas com desigualdade, às vezes pensam maluquice. Ele tinha uma proposta que era o seguinte: que deveria ser proibido as escolas públicas passarem dever para os alunos fazer em casa. Como? Não, porque naquelas famílias mais ricas, cujos pais têm mais investimento em capital humano acumulado, os filhos vão saber fazer melhor os deveres de casa, vão aprender melhor, vai aumentar a desigualdade, porque os filhos das famílias mais pobres, os pais não conseguem ajudar as crianças e, consequentemente, elas vão aprender menos. Isso vai gerar um aumento na desigualdade. É claro que ele não conseguiu aprovar isso na França quando ele era presidente, mas tinha esta proposta. Então, essas maluquices acontecem, tá certo? Então, a terceira forma de você sacrificar consumo presente, como disse a Juliana, é pesquisa, desenvolvimento de pesquisa científica. Tá certo? Você reserva uma parte das forças de trabalho para fazer pesquisa em vez de produzir bens no presente. Isso significa que você está sacrificando consumo presente em benefício de consumo futuro de alguma forma. Esta é a única forma de crescer. Certo? Muito obrigado.